Vamos começar esta semana a postar uma parte da entrevista feita com o cineasta e professor universitário Léo Falcão. Com mais de 10 anos de experiência na sétima arte, ele vai falar sobre direção de fotografia e contar como anda o cenário audiovisual em Pernambuco. Como futuros professores em artes visuais digitais, esse conhecimento é imprescindível. Mas, antes de ir à conversa, vamos conhecer mais um pouco o nosso entrevistado. Léo Falcão tem 8 produções cinematográficas, sendo dessas 5 curtas e 3 longas. Ele também já atuou no teatro e na videoarte e dirigiu a minissérie de TV Santo por Acaso, exibida na TV Jornal. A direção de fotografia é um aspecto, né, do cinema que é responsável por toda a questão da imagem, né? Da imagem que é produzida e que é criada para o cinema. Então, desde o enquadramento até a medição de luz, a graduação de luz, a distribuição de luz no quadro, o tipo de textura também que a imagem vai ter, a temperatura que a imagem vai ter. Então, todos esses aspectos relativos à imagem, eles são relacionados a justamente essa função dentro da complexa estrutura de produção cinematográfica que é a direção de fotografia. Enfim, a textura de imagem que a gente chama se é uma imagem um pouco mais granulada, se ela vai ser mais nítida, se ela vai brincar um pouquinho com a questão do foco, do desfoque, enfim, isso tudo. Que tipo de lente que vai ser utilizada, se você vai ter uma profundidade de campo maior ou menor, né? Então, tudo que é relativo à textura de imagem, à distribuição de luz no quadro, né? Como você trabalha os objetos em termos de luz e sombra, para contribuir para uma certa expressividade da imagem, é função, digamos assim, do diretor de fotografia, em comum acordo com o diretor, né, que é a força criativa responsável pelo filme, de uma maneira geral. Mas justamente a direção de fotografia ela vai trabalhar com a direção justamente para tirar da imagem a maior expressividade possível. Já fotografei algumas coisas no início, assim, ou algumas vezes quando você está fazendo, por exemplo, uma pesquisa para documentário, você não tem muito uma estrutura ainda na sua disposição, então às vezes você mesmo tem que fazer a fotografia de algumas coisas, né? E aí a gente tem que se virar. E o diretor ele tem que entender um pouquinho de tudo, ele não tem que ser especialista exatamente em tudo, mas ele tem que entender um pouquinho de tudo para pelo menos saber conversar com os seus colaboradores, né? E eu sou um diretor que gosta muito de trabalhar em colaboração com outras forças criativas e desse diálogo, né? Acho que um diretor de fotografia que eu confie, que eu admire o trabalho, ele pode contribuir muito também a partir desse diálogo para a gente conseguir fazer um filme mais bonito, mais expressivo, mais vigoroso mesmo, né? E essa relação ela é fundamental. Eu acho que é uma das principais cumplicidades que redundam num bom filme é uma cumplicidade entre o diretor e o diretor de fotografia. Você tem vários aspectos envolvidos dentro de uma filmagem, né? E dentro de um processo cinematográfico, desde a ideia do roteiro até chegar na exibição, você tem um número de etapas muito grande e um número de etapas técnicas muito complexos, né? Então você tem a parte de roteiro ainda, de concepção da narrativa, que é uma etapa complexa do processo. Você tem a parte de pré-produção, em que o produtor vai pegar aquele roteiro e vai pensar em como aquilo vai se desdobrar em termos de quantas locações eu vou ter que filmar, quanto equipe eu vou precisar, quanto de elenco eu vou precisar, quanto de equipamento eu vou precisar e tudo mais. Contratar a equipe e aí o diretor assume e ele vai ter sempre os aspectos do visual e do som para cuidar, né? Aí no visual você tem diretor de fotografia, que tem que estar de acordo com um certo design de produção, que vai definir o que é um cenário, o que é figurino, que tipo de iluminação vai ser usado, né? E a parte de som, você também vai ter toda a parte, desde a captação de som mesmo, até os efeitos sonoros, e também a questão da identidade musical do filme.
Aí a partir daí você tem o que a gente chama de pós-produção, né? Uma vez feita a filmagem, você vai para a parte de edição de som e de imagem, a montagem de som e imagem, em que as coisas você vai pegar aquela imagem bruta que você filmou e vai realmente ordenar o filme, vai construir o discurso do filme a partir disso. Daí vai para os processos de finalização, de ajuste fino de imagem. Aí o diretor de fotografia volta para o processo do filme para fazer os últimos ajustes, alguma cenazinha que ele vai ter que ajustar, talvez trazer o contraste um pouquinho mais para cima, talvez enterrar um pouquinho o pedestal, assim, deixar o preto mais preto, né, o branco mais branco, ou ir para uma temperatura de cor um pouco mais quente ou um pouco mais fria, dependendo do que se queira com o filme, enfim. O ajuste fino de imagem, no caso da imagem, no caso do visual, é a marcação de luz, e no caso do som, a mixagem, né, que você vai distribuir, ver como é que aqueles sons, aquelas informações sonoras se distribuem em termos de canais na sala, enfim, como aquilo vai ser feito. Aí masterização, copiagem, distribuição e exibição num cinema perto de você.